Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta ainda falando sobre teologia e eu abri aqui o livro Teologia Puritana. Teologia Puritana é um livro que foi publicado, que tem como os autores Joel Bick e Mark Jones. A obra em si, ela é uma obra que fala sobre teologia, mas tem o objetivo de resgatar o chamado puritanismo ou o movimento puritano em inglês. O movimento puritano é um dos muitos movimentos que ocorreram ao longo da história das igrejas cristãs, tá bom? Nós chamaríamos aqui movimento de santidade. Em alguns lugares aliás, nós chamaríamos aqui no Brasil de um movimento de avivamento. Avivamento. Os brasileiros gostam dessa palavra, avivamento, tá? Em alguns lugares, esses movimentos recebeu o nome de pietismo, movimento de santidade, pietismo. Um dos mais famosos é o movimento metodista, que resultou no estabelecimento das igrejas metodistas aí, no mundo todo praticamente. Foi um movimento ocorrido na Inglaterra. Mas o interessante é você compreender, entender, é que o movimento metodista teve como líderes integrantes da igreja anglicana. O próprio John Wesley era filho de, de um ministro anglicano, se eu não me engano, o avô também era um ministro anglicano, e ele e os irmãos nunca nunca romperam com a igreja anglicana. Eles permaneceram ministros vinculados à igreja anglicana durante todas as suas vidas, né? Durante a vida do John Wesley, ele permaneceu ministro anglicano. As pessoas têm dificuldade de enxergar isso, tá? Em um determinado momento, por questões políticas, o Estado inglês lá, para o reconhecimento de uma instituição religiosa, a legislação da época criava obstáculos, a menos que esse movimento fosse considerado um movimento dissidente, Os metodistas, a princípio, não queriam ser considerados como dissidentes da igreja anglicana, tá bom? Eles queriam manter e preservar a sua identidade própria. Mas o movimento surgiu, tudo bem que a igreja anglicana não apoiou, mas também não boicotou, tá bom? Não boicotou. Então, esse é um dos mais famosos pelo resultado permanente. Você tem aí as igrejas metodistas até os dias de hoje, você tem aí historicamente os efeitos desses movimentos na, na Inglaterra, né? Na formação, na transformação da sociedade naquele período que resulta até os dias de hoje nas suas consequências. O movimento puritano, o chamado puritanismo aqui, também ocorrido na Inglaterra, ele não tinha preocupação com uma teologia em si. Os seus líderes nunca propuseram a elaboração de teologias sistemáticas. Eles faziam uso da, do material existente, eles não se colocavam necessariamente como opositores das doutrinas da igreja, em referência, né, ao cristianismo em referência naquele período. O movimento tem por objetivo a vida. O movimento tem por objetivo permitir que a vida do cristão expresse a sua fé, como viver de forma adequada, que é o fundamento de toda a religião, né? A vida relacionada com a fé de um modo coerente, essa consistência. E também um culto, uma adoração que expresse as convicções. A princípio, aí você precisa entender outros vídeos que você tenha acompanhado. A princípio, a minha primeira leitura, de um modo geral, ela é muito dura. Eu sou muito exigente. Por quê? Porque esse material custou caro. Tudo que eu tenho foi comprado.
Eu comprei, eu compro, eu adquiri e a editora Vida Nova, por exemplo, é uma editora muito confiável. O material, quando eu li a primeira vez, eu fui bastante cruel, tá? Eu fui bastante cruel com os pastores aqui. Eu fui bastante cruel porque eu entendo que está tentando é uma tentativa de reinventar a roda. Então, mas todo livro que eu leio, eu sou muito duro com, com o material. Eu sou, eu sou muito chato em relação a isso. Aí depois, numa segunda, terceira leitura, eu já me permito assimilando o que fortalece, o que anima, o que direciona e o que pode ser útil, tá? É o que eu estou feito, que é o que eu estou realizando com esse material aqui, procurando extrair. Eu entendo o pensamento dos pastores. Eu entendo a preocupação deles. No Brasil e no mundo, o cristianismo, ou os cristianismos, tá? Não, o que nos une é a fé em Cristo Jesus. Ponto. As questões sociais, políticas, econômicas e culturais divergem. Não são as mesmas. Você pega primeiro o Brasil de norte a sul, é, a manifestação, a expectativa do cristão em relação a Deus, em relação à sociedade, são diferentes, não são necessariamente as mesmas. Porque nós vivemos realidades distintas no Brasil. Nós temos pessoas no Brasil e em todos os lugares do mundo que são imunes a tudo. Só serão atingidas por algum terremoto, maremoto, uma tempestade eletromagnética, só um fenômeno sobrenatural, aliás, um fenômeno natural desproporcional para causar alguma preocupação na vida delas. São pessoas que estão muito bem estabelecidas socialmente, economicamente, politicamente, sempre estiveram e sempre estarão. Nós temos outras classes sociais diversas que fazemos parte do mesmo país, da mesma nação, do mesmo povo, ou os povos diversos que constituem uma única nação. E cada grupo, que são inúmeros grupos, tem uma expectativa diferente em relação à vida. Alguns são mais ou outros são menos atingidos por questões financeiras, saúde pública, política. Tem gente que nem sabe quem é o nome do presidente da República, porque não se importa, não se interessa, não vai alterar a vida dele. Tem outros que acompanham os noticiários todo dia na esperança de que algo novo venha em seu socorro ou que venha socorrê-lo nas suas aflições por ser um cidadão brasileiro e ter direito à participação dos benefícios das diversas políticas. Então, dizer que o cristianismo se expressa, a vida cristã se expressa da mesma forma, com as mesmas expectativas, é equivocado, tá? E é ingênuo. Por isso eu falo assim, as igrejas brasileiras. Não uso a expressão a igreja no Brasil. Não, as igrejas. Em referência aos diversos ministérios, as diversas entidades religiosas que se apresentam como cristianismo, e também em relação às diversas situações em que os seus membros integrantes, ou a maioria dos seus membros, estão vinculados, tá? Isso é uma realidade do mundo todo. Mas o que nós temos visto de um modo que é comum, que é comum, é a desconstrução sistemática dos princípios e dos valores cristãos. Isso tem ocorrido no mundo afora. A Europa, o cristianismo como nós conhecemos, somos acostumados a conhecer, na Europa, isso vem essa onda primeiro, que já atingiu a América do Norte e tem chegado aos países aqui da América Latina, da América do Sul. Esse é um fenômeno que tem ocorrido. Então eu entendo a preocupação dos pastores, desses autores aqui, quando eles querem vincular a fé cristã, quando eles querem vincular o ensino cristão, quando eles querem vincular as verdades da fé cristã, estabelecendo como âncora um movimento ao qual eles estão relacionados, o puritanismo inglês. Os americanos são ingleses fora da ilha, a grande maioria são descendentes dos ingleses
ingleses que colonizaram a América do Norte. Eles descendem, são uma outra nação. Agora, dizer que é um outro povo é uma questão de identidade política e social. Mas a origem é o mesmo povo. Os americanos, antes da Revolução, antes de romperem com a Grã-Bretanha, de romperem com os ingleses, eles eram os ingleses na América, tá bom? Então, o que esses pastores fazem de uma forma que eu estou simplificando aqui, é buscar resgatar verdades e princípios que já estão presentes na história deles e que eles, como um grupo social, eles como uma identidade política, étnica, econômica, têm vínculo, tá, com os ingleses. Então ele identifica o que ele anseia proporcionar à sua igreja, principalmente a si mesmo e ao grupo ao qual eles estão estabelecidos, é essa âncora. O que nós estamos falando, o que nós estamos ensinando, o que nós estamos propondo, não é inédito. Ocorreu inúmeras vezes, inclusive na nossa própria história. Então, é uma busca pelo resgate histórico dessa identidade religiosa associado a um fervor piedoso, a um ânimo piedoso, um vínculo com o compromisso pela santidade. Então, a obra, nesse aspecto, ela é interessantíssima. É um trabalho que só o tempo vai dizer se produzirá os frutos, que a obra não é material para ser digerido aí numa escola bíblica dominical, é um compromisso ao qual ela se propõe. Inclusive, ele escreveu uma teologia sistemática, que eu tenho aqui também, a teologia sistemática deles. Vou dar uma olhada, vai acompanhar o material que nós estamos publicando, que nós estamos elaborando aqui. Então, essa é a ideia, isso é o que pode ser resgatado. Mas isso ele apresenta como realidade de um determinado grupo específico, tá? Se falarmos da fé cristã que nos une, você não tem só o puritanismo inglês. Você tem toda a história das igrejas cristãs. Você tem toda a história, você tem toda a trajetória da fé cristã desde Jerusalém, Galiléia, Samaria, toda a Judéia. Você tem a Síria, você tem o Líbano, você tem hoje a Turquia. Essas regiões, todas elas, você viajar, quiser ir para a Capadócia lá, na região da Capadócia, na Turquia, você encontrará pelo menos os sítios arqueológicos das igrejas às quais João se refere. Se você prestar atenção, com toda tristeza, nós vemos o que ocorreu na Síria, o que tem ocorrido, né? Grande parte da Síria está sob o comando de um grupo terroristas. Eles eram terroristas, eles são fanáticos, são selvagens. Conseguiram o poder lá por abandono. E líderes europeus foram lá apertar a mão daqueles animais lá, porque mesmo na fé que eles declaram, eles são imperdoáveis, não há perdão para o que eles fizeram, tá bom? Aqui no Brasil as pessoas se acostumam a falar terrorista islâmico, mas o comportamento deles não tem nenhum vínculo com a fé islâmica, tá? Separa isso. Eles são terroristas em todo e qualquer lugar do mundo, em toda e qualquer manifestação religiosa sobre a face da terra. O que eles fizeram, o que eles fazem é imperdoável, tá bom? E estão no poder lá. Você vai lembrar Damasco, a cidade de Damasco, que você lê lá na Bíblia, no Novo Testamento, tá lá, continua lá a cidade. A igreja passou por lá. A igreja passou por lá. O cristianismo passou por lá. O cristianismo passou por toda aquela região, chegou à Europa e chegou às Américas depois. Então você tem toda a história da fé cristã, você tem todos os eventos, você tem todos os movimentos.
não por uma identidade étnica, política, econômica ou denominacional, que as pessoas costumam confundir com religião ou identidade religiosa, mas por vínculo espiritual, por uma questão de fé. Você pode se apropriar de todos esses valores e de todos esses eventos e aprender com eles. Então, respeitamos aqui o empenho dos pastores, do Mark Jones. Parabéns para as igrejas americanas que aceitam no pastorado lá, é, e acabam ajudando a carreira também desses homens, né? Porque o tempo que é necessário para produzir um material dessa qualidade não é algo simples. Eles precisam de períodos é, extensos, períodos longos, para produzir um material que é fruto de uma pesquisa constante. E tem uma igreja que os acolhe, que os sustenta. Tá? Tiveram, né? Não sei a situação deles agora em relação ao ministério pastoral. Mas o material produzido, sim, é bom, é muito bom. É um empenho que eu respeito. Os frutos, os resultados, a isso cabe a Deus, né? Não sou eu quem vai julgar. Eles passam a falar aqui, no primeiro capítulo, que nós pegamos alguns pontos aqui, sobre a doutrina da revelação, conforme foi apresentada pelos puritanos ingleses. Ela é constituída por duas partes. Doutrina da revelação. Deus é o Deus que se revela. Deus é o Deus que intervém. Tá? Então, há uma doutrina, há um ensinamento bíblico de que Deus jamais abandonou a sua criação. Ou seja, nós entendemos isso como revelação. Deus se apresenta. Deus criou e não abandonou. Deus criou, voltando ao jardim, Deus criou Adão e se apresentou para Adão. Conversava com Adão. Tinha um horário do dia lá, um momento que Deus se apresentava para Adão. Tá? E Adão tinha esse acesso a Deus. Como isso ocorria, nós não temos conhecimento dos detalhes, porque nós sabemos da história como ela foi de forma resumida e apresentada por Moisés. Tá? Moisés é o que faz o resgate da história da criação da humanidade, inserido a nação que seria formada pelo povo judeu que estava saindo do Egito, e ele à frente. Então Moisés é o grande legislador, é aquele que elabora, é aquele que trabalha com vistas ao futuro. Olha o que a Bíblia ensina. Moisés teve o seu ministério com vistas ao futuro, com vistas ao que ele não viu, tá? Ele acreditou, por isso ele trabalhou, ele se dedicou intensamente a Deus e ao povo, mas ele não viu o resultado. Ele viu a terra de longe, mas ver a terra, hoje nós podemos ver pela internet. Ele viu, mas ele não presenciou a instalação, o desenvolvimento e também o fracasso depois no futuro do Estado de Israel, tá bom? Então, Moisés, pela fé, trabalhou com vistas ao futuro. Então, o que esses homens sonham produzir, nós não sabemos, nós não temos como ingressar na mente deles. Nós temos acesso apenas ao conhecimento. E eles estão falando sobre revelação. Deus é o Deus que se revela, Deus é o Deus que intervém. A revelação pode ser entendida como constituída de duas partes, uma revelação natural e uma sobrenatural. Nisso, você tem o direito natural, você tem a filosofia natural e você tem também a teologia natural e a teologia sobrenatural. Para mim, é uma coisa só, mas para expressarmos as consequências dessa revelação, divide-se em dois, tá? E nisso se torna algo sem fim. Vão dividindo, redividindo, dando nomes, e se você não ficar atento, acaba se perdendo. O que é teologia natural ou teologia sobrenatural? É o mesmo que o fundamento ou princípio da religião natural, ou seja,
a espiritualidade humana, a propensão humana ao culto, à manifestação religiosa. A sobrenatural é decorrente da intervenção divina. No fim das contas, você vai cair em questões que foram muito discutidas, né? Na Idade Média. Na Idade Média era muito preocupado com essas doutrinas, teologia natural, revelação sobrenatural, se é possível conhecer a Deus através do conhecimento natural. Conhecer no sentido de chegar a, de ter acesso a, através da natureza, através das leis da natureza, através da criação. Nós chamamos de conhecimento científico, que é a mesma que são duas palavras que têm o mesmo significado, porque ciência significa conhecimento, algo que é conhecido, tá? Confunde-se com algo que é fato, mas é algo que é conhecido. Cientificidade diz respeito ao conhecimento que capacita o indivíduo à reprodução de determinadas etapas ou fases do processo ou restabelecimento de determinadas situações em laboratório. Então, isso hoje é o que chamam de conhecimento científico, como algo que possa ser formulado numa linguagem adequada à área específica daquele conhecimento, por exemplo, biologia, física, matemática, química, engenharia e por aí afora, tá? Mas a palavra conhecimento no sentido teológico, que é o mais buscado, dá a ideia de uma proximidade ou de uma união que proporciona uma nova vida. Então, o conhecimento de Deus é estar unido a Deus de maneira que essa presença resulte numa novidade de vida, tá bom? Então, há um conhecimento natural de Deus e há um conhecimento revelado de Deus, que vem da revelação, que entendemos que é algo mais intenso, por envolver a totalidade do ser, tá? Eu não entendo como concorrentes. Mas os autores, eles têm um caminho aí proposto pela ciência que eles defendem. Na verdade, o conhecimento natural de Deus, ele invariavelmente não é capaz de resultar em arrependimento. Ele resulta muitas vezes em espanto, no sentido de estar deslumbrado. A perfeição do corpo humano, o conhecimento em relação ao universo, a beleza da criação, tá? Tudo isso gera um espanto, uma admiração, leva a mente a uma compreensão de que, de fato, há um Deus que tudo criou. Ponto. O estar em contato ou ligado a esse Deus é algo que somente a revelação é capaz de proporcionar. Para alguns, a ciência se torna uma espécie de religião, tá bom? Que também não resulta em nada, não leva a nada. A religião permanece, a religiosidade supera, a espiritualidade humana proporciona muito mais resultados do que o conhecimento, que o norteamento acadêmico. Aí você pergunta, e por que você gasta tempo com isso? Porque a Bíblia exige a totalidade, o culto verdadeiro, o culto racional, envolve a totalidade do ser, tá bom? Não só as emoções, as afeições, os sentimentos, mas também a vontade, incluindo com a vontade o intelecto, toda a capacidade do ser. Então, os exercícios espirituais envolvem, sim, exercícios do intelecto, da mente do ser, tá? Disso nós falaremos depois. Qual é a importância desse conhecimento em relação
a, a revelação em dois aspectos. O conhecimento da salvação, como nós falamos, o conhecimento salvífico é sobrenatural e vem por meio do mediador Jesus Cristo. O Filho revela o Pai aos crentes por meio do Espírito, de modo que venham a conhecer a Deus corretamente, o que é impossível alcançar apenas pela teologia natural ou pela revelação natural. Isso não significa que a dedicação às atividades acadêmicas sejam equivocadas, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É a obrigação do ser humano estabelecer o domínio sobre o ambiente no qual ele está inserido. Isso envolve o conhecimento chamado conhecimento científico. Deus se revela, isso os autores apresentam e nós concordamos com ele. Deus se revela mediante Cristo nas Escrituras, por meio do Espírito Santo, sendo que o meio inclui não apenas o registro escrito da palavra de Deus, mas também a apropriação da palavra por parte dos crentes que, pela fé, são unidos a Cristo. Só nesse texto aqui tem algumas doutrinas que depois serão explicadas e apresentadas, devidamente ilustradas dentro do movimento puritano. Tá? Eu falo isso, se alguém viu, deu uma olhada, se acredita que vale a pena ou não adquirir a obra intitulada Teologia Puritana, sim, vale a pena. É um esforço muito, muito grande desses autores e é uma maneira bastante singular de apresentação, de ilustração de como a doutrina correta está presente nas tentativas, nas várias tentativas ou empenhos humanos de expressar uma religião de uma forma plena, tá bom? Não só como uma sistematização com regras, isso, aquilo, outro, mas um culto vivo. Não é novidade. O que se tenta hoje, às vezes de maneira até um pouco ou bastante inadequadas ou impróprias, já foi objeto de atenção de muitos cristãos ao longo da história da igreja. E continua e continuará sendo objeto de atenção de muitos, porque quando somos confrontados com a Bíblia, com a palavra de Deus, toda e qualquer manifestação religiosa, mesmo toda e qualquer manifestação cristã, não estou levando nem em consideração a questão da legitimidade do que se apresenta hoje como sendo cristão. Quando se compara a Bíblia, o que aqueles homens e mulheres foram capazes de viver e de expressar nos seus dias, ao que nós temos vivido hoje, nós vemos que há uma margem bastante grande a ser preenchida nas nossas manifestações religiosas. A nossa espiritualidade, ela é carente. A espiritualidade do cristão, no ambiente que nós estamos vivendo, ela tem se mostrado bastante carente. E inúmeras vezes, não capaz de ocultar as suas deficiências, a ponto de estarem despontando severas críticas de diversas áreas em relação ao cristianismo que se vive hoje. Não somos somente nós aqui no Brasil, é um fenômeno no mundo todo. Eu entendo que um cristianismo sem Cristo é satanismo, tá? Cristo é o ponto principal. Jesus, o Cristo, é aquele que revela à humanidade o amor de Deus, o caráter de Deus, a justiça, a santidade, a bondade, tudo que você pensar, tudo que você aprendeu em relação a Deus, você fala, mas eu quero esse Deus, eu quero contato com esse Deus. É através de Jesus Cristo. Então, há uma margem muito grande, colocando Jesus Cristo como figura central do nosso viver, do nosso culto, da nossa adoração, do nosso estudo, da nossa contemplação, da nossa meditação. Eu não vejo por que Deus Todo-Poderoso não permita que sua graça invada as nossas vidas
e transforme não só o nosso ser, mas também o nosso viver. E também o nosso viver. Como ocorreu inúmeras vezes, e não há nenhum motivo para que isso desapareça. Não há nenhum motivo para que o cristão se entristeça ou desanime. Muito pelo contrário, é seguir em frente. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.